Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar e no programa de hoje temos dois assuntos especiais. Primeiro a gente conversa com o Dr. Silvério Leonardo, ele é coordenador de transplantes do Hospital Felício Roxo, que completou 70 anos. O Felício Roxo é uma das maiores unidades de transplantes de Minas Gerais, orgulho para todos nós mineiros. E também do Hospital Felício Roxo a gente vai ter o ortopedista Dr. Tiago Baumfeld, que traz novidades sobre métodos de tratamentos em pés fraturados. No lugar dos parafusos, entre os ossos, entram as fitas de alta resistência. Você quer conhecer mais sobre esses assuntos? Então, não perca o programa de hoje, que está começando agora. Vamos lá então, todo mundo sabe, doação é um ato de amor à vida, de amor ao próximo, mas essa atitude precisa ser coordenada com toda a família. Vamos falar sobre isso, sobre a informação importante que todos nós devemos passar para os nossos familiares, que também precisa ser divulgada a possibilidade do transplante, da nossa vida, de certa forma, continuar na vida de outras pessoas. Vamos falar sobre isso com o doutor Silvério Leonardo, do Hospital Felício Roxo. Bem-vindo, doutor, coordenador de transplantes do Hospital Felício Roxo. Alegria ter o senhor aqui, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Fernando. Bom dia a todos os telespectadores. Nós vamos aqui falar de uma questão importantíssima, que é a doação de órgãos. Eu queria até dizer bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, em várias partes do mundo, em vários fusos do mundo e também aqui na programação do nosso canal Viver Brasil. Doutor, o senhor é cirurgião? Sou cirurgião geral e de transplantes. E de transplantes. O que leva, qual que é a vocação de um médico que se dedica a essa área da medicina? Como é que começa a história de um profissional como o senhor? Essa história é uma formação longa, uma formação difícil, né? E a carreira também é uma carreira um tanto quanto complicada, porque existe muita dedicação, muito esforço, muito estudo, né? As questões normalmente são fora de hora, né? Fins de semana. Então, assim, a gente preza, o prazer que a gente tem é ajudar o próximo. Como é que virou essa chavinha na cabeça de um estudante, do estudante Silvério, ainda na faculdade, para essa percepção de... Não, a medicina já naturalmente é um auxílio humano, mas quando a gente fala de medicina e transplante, a gente literalmente transcende essa ajuda, né? Eu sempre pensei em fazer cirurgia durante a faculdade, formei no FMG aqui em Belo Horizonte, fiz residência no Hospital Felício Roxo, na época a residência era da FEMIG, e fiz um ano de trauma no Hospital João 23. E ali eu vi que o que me interessava, o que me chamava na cirurgia era o desafio, né? Então sempre fui muito atento a essa questão do trauma e do desafio. E no transplante, o grande desafio para um cirurgião é um transplante. A gente flutua ali no limite do conhecimento da tecnologia e do desenvolvimento da medicina. Como é que se estuda isso na faculdade? Onde é que começa essa história? Onde é que o homem entende que a vida dele pode continuar no corpo de outra pessoa? Você tocou num ponto importante que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que é a questão da informação e do conhecimento. A gente tem justamente uma deficiência nas faculdades, todas as faculdades do Brasil, nessa questão de formação de um cirurgião de transplantes, ou não há uma disciplina de transplantes nas faculdades. Isso é um tópico que é pincelado ali numa disciplina ou outra. Então, isso é uma carência que a gente tem, na verdade, na formação médica no Brasil. Não existe uma área específica de Não existe de uma disciplina de transplantes. Sim. Então, a pessoa que quer, o médico que quer se adaptar, se aperfeiçoar nisso, ele precisa primeiro escolher ali uma área específica de formação e só depois aprofundar? Isso. Aí a pessoa tem que ter ou esse desejo, né, ou se formar num hospital que tenha isso e desperte esse desejo na pessoa. E pode ser o cirurgião, mas também pode ser o clínico, né, que cuida do transplante. O nefrologista, que cuida do transplante renal, o hepatologista, que cuida do transplante hepático, o cardiologista, que cuida do transplante cardíaco, e o hematologista, que cuida do transplante medula óssea. E no seu caso, como é que foi? Bom, eu fiz a residência de cirurgia geral no Felício Roxo, depois fiquei um ano no João 23 com trauma, e depois eu fui convidado a integrar a equipe do Felício Roxo.
E foi numa época que estava tendo uma reestruturação do serviço de transplantes, né? Então eu terminei também a minha formação em transplantes dentro do próprio hospital e continuei também na equipe de transplantes junto com a equipe de cirurgia geral. É interessante que hoje a gente, além de um centro transplantador, é um centro de formação de mão de obra, porque nós temos residência em cirurgia de transplantes desde 2014. Então, anualmente, ou a cada 2 anos, a gente também devolve para o mercado mais um profissional plenamente capacitado a executar e realizar e administrar todos os órgãos abdominais. Quando o senhor falou do João 23, né, a gente tem um número aqui, né, 6.000 pessoas aguardam por um transplante de órgãos em Minas Gerais. 6.000 só em Minas Gerais, são dados do MG Transplantes, né? O que acontece é que esse número pode ser muito maior do que é registrado, né? Sim. A gente brinca que as minas são muitas, né? Então a gente sabe que, por exemplo, dentro de Minas Gerais, falando do nosso meio, a gente tem áreas em Minas Gerais, ou localizações, por exemplo, Jequitinhonha, o norte de Minas, melhorou bastante, mas Jequitinhonha, que o pessoal não tem acesso ao sistema de transplantes, ou ao sistema de saúde mesmo, né? E transfigurando isso para nível nacional, a gente nota que regiões, por exemplo, como a região norte, isso também é observado. Então, a gente nota que, tanto no estado quanto no Brasil, ainda há muito a se desenvolver nessa questão de acesso à saúde, à política de saúde e à política de transplantes. Qual é a área mais importante? Porque quando a gente fala de transplante, a gente fala de um espectro de possibilidades. Não dá para analisar o caso só pelo lado de quem está precisando de um transplante, mas a gente pode também caminhar para a especialização do médico no estudo desse transplante. A gente falava aqui antes da gravação sobre o transplante que foi feito agora, nesse ano ainda, nos Estados Unidos, transplantando o coração de um porco para um ser humano. E ele viveu durante uns 3 meses, mas é uma pesquisa que ainda está engatinhando. Então, volta ao espectro de possibilidades. Gente que precisa avisar que é doador, né? E médicos que precisam se especializar para avançar cada vez mais na perícia dessas cirurgias, né, doutor? Sim, e note que o espectro do transplante é tão amplo que, por exemplo, mesmo a pessoa não estando diretamente envolvida no transplante, ela seja um médico plantonista da terapia intensiva, esse médico também tem um papel fundamental no diagnóstico da morte encefálica, na manutenção desse doador, para que sejam aproveitados o maior número de órgãos possíveis, né? Então, essa formação é muito ampla. E essa questão de xenotransplante, que é o transplante de órgãos de outros animais, ou mesmo uma coisa que se pensa de órgãos artificiais, né? Aumentaria demais o espectro do transplante no sentido de termos órgãos disponíveis para todos que precisarem, sem precisar ter essa fila tão longa igual nós temos hoje. Interessante a parte do transplante dos animais, porque aqui em Minas tem uma tradição, né, muito grande. Eu lembro na minha infância lá no interior de Minas, lá em Martim Campos, lá na Badia, lá perto de Pitangui, perto de Bitira. Você conhece aquela região lá no centro-oeste mineiro? Tinha uma festa assim, quando vai matar o porco, né? Matar o porco, dividir ali. Quando abre, eu lembro do meu pai falar comigo assim, olha aqui, ó, tá vendo? Isso é igualzinho a gente. A estrutura do porco é muito parecida com a nossa, né? E as pesquisas nos Estados Unidos avançam para já criar um porco que seja cada vez mais compatível com os órgãos humanos, né, doutor? Exatamente. A questão principal em qualquer transplante, mesmo entre humanos, é a questão da rejeição, né? Então, há muito mais rejeição em transplantes de órgãos não humanos para humanos. Então, a ideia é se criar animais, por exemplo, um porco, no sentido que ele desperte menos o sistema imunológico nosso, para que esse órgão tenha a sobrevida maior no nosso corpo. Exatamente, porque quando chega o ponto do transplante, muita coisa já deteriorou ali, né? O organismo está muito debilitado, né? Agora, o senhor como um plantonista no João 23, no Hospital de Traumas, deve ser muito interessante a vivência para um jovem médico ali, entender as possibilidades de transplante múltiplas que existem ali no dia a dia. Literalmente, todo dia são novas possibilidades. Infelizmente, óbitos acontecem ali, mas existe a possibilidade dessa vida continuar em outras pessoas e que acaba
escorrendo pelo tempo, né? Exatamente. O papel da formação e do querer, né, da equipe de terapia intensiva é fundamental hoje na atividade transplantadora. Fundamental. E é muito bonito também, por outro lado, o desprendimento das famílias, né, que nesse momento de dor, um momento difícil, um momento, às vezes, morte violenta, que não era ali uma coisa esperada, né, um acidente, enfim. O desprendimento dessa família em ajudar o próximo, né? Tomar essa decisão naquele momento de dor, naquele momento pesado, não é? E a pessoa conseguir enxergar que aquele ente querido que faleceu ali naquele momento vai conseguir trazer vida, né, a outras pessoas, pessoas desconhecidas, sim, né, sim, para essa família. Como é que é feito, assim, quem é que percebe isso? Tem toda uma estrutura, falando num aspecto mais nacionalizado, todos esses hospitais de trauma, eles têm uma pessoa específica para isso, para cuidar dessa questão? Sim. Todo hospital teoricamente, tem que ter uma comissão obrigatória, que é obrigatória por norma federal, que é a CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar para Doação... Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes de Órgãos e Tecidos. Essa comissão, ela trabalha dentro do hospital no sentido de identificar potenciais doadores e notificar a central estadual dessa possível morte encefálica para que sejam dados os trâmites, então, que são confirmação da morte encefálica e abordagem do familiar para prosseguir o processo de doação. É preciso de toda essa corrente acontecer, né? Tudo precisa ter... Toda essa corrente que começa lá na terapia intensiva, com os exames, né, neurológicos, exames de imagem para confirmar a morte encefálica, a notificação para a central estadual, que é quem regula essa questão toda de transplantes, que vai notificar o Sistema Nacional de Transplantes daquele doador, para então alocar os órgãos. Existe uma fila única regulada pelo Sistema Nacional de Transplantes, que é centralizado em Brasília, né? Lógico que passa pela central estadual, mas que regula essa disponibilização de órgão, uma vez tendo o doador adequado. E essa fila única, ela é muito bem organizada, ela é muito, muito honesta, né, doutor? Totalmente. É de uma lisura impressionante, o né? Processo é muito transparente. O processo é muito transparente. Então, para cada órgão do mesmo doador que for doado, cada órgão tem seu critério de alocação, né? Tem seu critério de alocação, seja por compatibilidade, no caso do rim, seja por gravidade, no caso do receptor do fígado, né? Então, isso é tudo bem regulado e bem transparente. E como é que funciona a questão dos estados? Minas está na vanguarda desse processo, tem um avião aqui em Belo Horizonte que pode partir 24 horas por dia, ele pode ir de norte a sul, leste a oeste, para pegar esse órgão e levar para o local necessário, né? Como é que funciona essa fila? A fila única é nacional, mas tem uma parte que é estadual também. A regulação é nacional, mas a fila ela é regionalizada. Então, dentro do estado tem várias sub-regiões que são alocados os órgãos de acordo com o centro regional, né? Mas a regulação é central. E o estado de Minas nos dá a possibilidade de buscar órgãos nas várias regiões. Minas Gerais é um estado muito grande, então às vezes a gente viaja longe para captar um órgão, faz lá a conservação certinha e traz de novo o órgão para ser transplantado em Belo Horizonte. Há ainda a possibilidade de buscar órgão até em outros estados, de acordo com critérios lá dessa regulação nacional. De acordo com a necessidade do paciente que espera. Do paciente também. Tem critérios de gravidade e tudo. A FAB também disponibiliza aeronaves em parceria com o Estado de Minas, de acordo com a distância ou com critérios também de alocação de órgãos. A gente está conversando aqui. O celular do senhor pode receber uma mensagem agora e já ter que sair para fazer algum procedimento? Pode. Essa é uma das questões que a gente fala, dessa questão de vida de transplantador, né? A gente pode receber a informação, há um doador compatível com o receptor do nosso centro que está em tal localidade e a programação de ir lá buscar os órgãos, agora depende só de você
e quanto mais rápido, melhor. E já aconteceu? O senhor está em algum lugar, num churrasco, uma festa, um cinema, um teatro, Já. um batizado? Já. A gente tem uma equipe grande lá no Felício Roxo, que a gente sempre tem as pessoas do dia. Ah, tá. Hoje é o dia do senhor? Quase sempre todo dia. É porque a vida é todo dia, né? vida é todo Inclusive dia. hoje. Mas a gente sabe, assim, com a antecedência mínima, assim, de umas 4, 6 horas, que você vai precisar estar disponível. Sim, sim. É uma escala, né? É uma escala, um procedimento. é uma escala. Falando em números do que acontece em termos de transplantes anuais e do que poderia acontecer, a diferença é muito grande? Sim, essa é a grande questão. Por isso a fila. O ideal é que não existisse fila, né? Há sim esse gap e a gente teve isso agravado, Fernando, pela questão do Covid. A fila no Brasil e em Minas Gerais aumentou cerca de 30%, 40%, porque foi esse déficit que a gente teve em doação, né? A gente teve as UTIs todas lotadas de Covid, né? Então isso impedia a doação na época, né? Então a gente teve Quem falecia de Covid não podia ser doador de forma alguma? Não podia. E acaba que as UTIs estavam todas tomadas Mas, doutor, por Covid. me permita aqui, não podia, não pode ou ainda vai poder? Porque chegou um momento durante a Covid, a pandemia, que ainda não estamos livres dela totalmente, que não podia nem sair na rua, porque a gente achava que não se sabia se pegava pelo ar ou não podia fazer atividade física, porque às vezes o ar estava... Era muita dúvida. E nesse emaranhado, nesse bojo de dúvidas, a questão do transplante foi uma delas ou ainda hoje não se pode? A questão do transplante foi muito afetada, mas como você disse, Fernando, no começo lá do Covid era uma doença desconhecida, não é? E que com o decorrer aí, a gente foi criando experiência e conhecimento, foi gerando estudos, e hoje a gente consegue sim que um doador que tenha internado por Covid positivo, que ele seja doador. Só que tem critérios, né? Tempo de início dos sintomas e tal. Pode ser positivo, mas pode ser doador. Antes era impensável. Impensável. Até os velórios eram completamente lacrados. Parecia que... quer dizer, parecia não. Era um medo constante, porque não se sabia. Lembra das imagens daqueles enterros coletivos? Aquela coisa tão triste, né? Enfim, e acho que isso também deve ter afetado a fila de espera. E muita gente pode ter morrido por causa disso também, né, doutor? Fato. Aqui em Minas Gerais, ou especificamente no Hospital Felício Roxo, a gente não tinha, por exemplo, morte em fila no fígado. Passou a ter, com esse prolongamento da espera, né, na fila de transplantes. E o que pode ser doado? O que a gente pode doar e oferecer para a vida continuar no corpo de outra pessoa? Bom, pode doar uma gama de tecidos ou órgãos, né, do corpo humano. Vamos lá, córnea, pele, ossos, medula óssea, coração, pulmões, pâncreas, fígado, rins. Medula óssea em vida, né? Medula óssea em vida. Mas depois da morte também? Depois da morte, não. Tá. E a pele, como é que funciona? A pele é um órgão passível de ser doado. Nosso maior órgão. O nosso maior órgão, o órgão mais extenso. E o principal fonte o receptor da pele é normalmente grande queimado. Sim, né? Sim. Ainda não é uma coisa assim amplamente divulgada e realizada no nosso meio, não. Tá? Mas existe, por exemplo, banco de pele, né, banco de ossos, para poder ser utilizado com critérios, né, nos pacientes que necessitam. Cartilagem, talvez, também, em algum momento? Sim, sim. É impressionante, né? É uma fartura de possibilidades que a gente carrega com a nossa vida, né? Durante muito tempo, existia aquela informação na carteira de identidade, não sei se na de motorista, na de identidade, doador de órgãos. Isso mudou de lá para cá? Sim, mudou. O que hoje se preconiza é o seguinte: a família, que vai ser o responsável legal do paciente com morte encefálica, ela tem que estar de acordo com esse processo. Então, não basta hoje apenas a informação da carteira de identidade se o familiar, que vai ser o responsável legal, não estiver de acordo com aquele processo. Então, o que a gente pede é que a pessoa que queira doar, que entende isso como um ato nobre, que ela converse sobre isso em casa com seus familiares e que
deixe bem claro a todos os seus entes queridos esse desejo manifesto de ser um doador, para que isso seja respeitado após a sua morte. Como é que... Dá para a gente ter uma proporção assim das pessoas que morrem com capacidade de doar e viram doadoras e das que não viram? Como é que está essa balança dentro da experiência que o senhor tem? Sim, a gente tem várias barreiras, vamos colocar assim, desde a pessoa com morte encefálica até ela se concretizar como uma doadora de múltiplos órgãos, né? A primeira é a identificação e reconhecimento da morte encefálica, que depende, igual a gente conversou, dessa equipe lá de terapia intensiva. O próximo passo é a abordagem familiar, que às vezes a gente encontra uma negativa de um familiar que é plenamente respeitada e compreendida, né, pelo meio transplantador, né? E a próxima é a qualidade dos órgãos, uma vez efetivamente doado. Então, às vezes, a pessoa pode ter ou idade muito avançada, ou doenças outras, que impeçam a doação de um ou outro órgão, né? Mas ela sempre terá, sim, a possibilidade de ter um ou vários órgãos doados. Sim, mas essa análise é feita no próprio corpo, assim? Ó, temos um doador, aí a equipe faz essa... É uma autópsia? É esse o nome? Antes disso, nos exames de morte cefálica, a gente já identifica o que está com qualidade e o que não está com tanta qualidade naquele doador. Então, por exemplo, se for um idoso com hipertensão grave, com diabetes grave, possivelmente o pâncreas não estará bom, né, até pela idade. O rim poderá ter algum sinal de mau funcionamento, né? Mas, por exemplo, o fígado pode estar bom, as córneas vão estar boas. Sim. Né? As córneas não têm idade, ou tem? Não. A grande questão da córnea é ter doença ocular prévia, mas é o órgão com mais facilidade de captação, de doação e de implante efetivo. O senhor falou da proximidade ali, né, dos familiares, né? Os familiares que estão ali para definir, né, se a pessoa vai doar ou não, né? Mas, às vezes, quem está próximo são amigos. Às vezes, amigos são mais familiares do que os próprios familiares, né? Esses amigos podem definir a doação? Idealmente, um familiar de primeiro grau, né? Porque tem uma questão de responsabilidade legal, né, e de parentesco de fato, né? Mas normalmente esses amigos encontram um familiar, né, e que acaba dando cabo ao fim do processo de dar tudo certo. Sim. O senhor falou uma coisa interessante, né? A morte cerebral. Morte cerebral, o organismo por algum tempo continua funcionando. Seria uma oportunidade interessante para pesquisas de rejeição e de aceitação do organismo para transplantes, para aperfeiçoar os profissionais que trabalham com isso. É uma situação delicada falar sobre isso com a família, né? É uma situação delicada, sim. A morte encefálica, o diagnóstico, um dos critérios é não entrar sangue na cabeça da pessoa para irrigar o cérebro, ou seja, é um coma irreversível, né? E que com o tempo a pessoa numa situação dessa tende a degradar a situação clínica dela até o coração parar de bater. Mas já está morta, de fato. Então, dependendo do entendimento familiares com protocolos de pesquisa, esse corpo pode sim ser utilizado, como foi feito nos Estados Unidos, essas questões de destino transplante, transplante de órgão de outros animais do humano. Sim, sim. E com relação a essa pesquisa, o avanço dessa pesquisa, né, de transplantes, o que a gente tem de boas notícias nessa área? Como é que as pessoas vivem depois de um transplante? O mais famoso, transplante de coração. Como é que isso acontece? Eu tenho um amigo querido, o Norton, aquele ator, que fez o transplante. O Mussum fez transplante de coração, sim, mas infelizmente nenhum dos dois está conosco aqui. Como é que a gente pode falar de expectativa de vida, possibilidade de uma vida com qualidade? Sim. O objetivo do transplante é o seguinte: a pessoa que precisa do transplante, principalmente coração e fígado, vamos dizer assim, que não tem alternativas, por exemplo, como o rim, da hemodiálise, né? Mas ainda no rim, todos os órgãos sólidos aumenta-se tempo de vida e qualidade de vida depois do transplante bem-sucedido, né? Então, assim, a questão desse que o senhor citou, Fernando, a expectativa de vida deles sem o transplante era mínima, né? Às vezes, assim, não consegue nem sair da internação.
A gente tem pacientes de fígado listados que a expectativa de vida é inferior a 3 meses sem o transplante. Então, na verdade, é uma corrida contra o tempo para essas pessoas e para ter órgão disponível de qualidade em tempo hábil. Sim, sim. Né? Mas a gente pode... O que tem de pesquisa aí, de fato, falando da vivência sua no Felício Roxo, pacientes que viveram, que estão vivendo bem aí com um novo coração, um novo fígado, sim. Até pâncreas também. Até pâncreas também. É incrível, Fernando. Eu vejo, como cirurgião, eu vejo o paciente ali no ato do transplante. Você vê lá aquele paciente emagrecido, consumido, sarcopênico. 6 meses depois, se eu cruzo com esse paciente no ambulatório, eu não o reconheço. É impressionante o ganho de saúde que essa pessoa tem. A pessoa ganha massa muscular, volta a ser forte, volta a trabalhar, volta a ter uma vida normal, dentro de limites. Né? Tem a questão da imunossupressão, mas trabalha, tem a vida social normal. Imunodeprimidos, imunossupressão, vamos falar sobre isso. O paciente fica realmente debilitado, fica com as defesas abaladas. Sim, essa é a grande questão desses estudos que a gente está comentando, que a grande questão pós-transplante é a questão da rejeição, né? De imunossupressão e de infecções que sobrevêm devido à imunossupressão. Então, a pessoa tem que ser muito bem orientada, né, o transplantado, a tomar certos cuidados de higiene e de saúde, né, no sentido de evitar a infecção, contaminação, qualquer tipo que seja, e também de ter o cuidado de entrar em contato rapidamente com a nossa equipe se houver qualquer manifestação de infecção adversa que tenha, para que se inicie o mais precocemente possível o tratamento. Porque se a gente imaginar, né, que a nossa matemática é única, a nossa geografia, a nossa física, a nossa estrutura é única, né? Assim como cada folha de uma árvore imensa, ela tem a sua particularidade, nós também temos, ninguém é igual a gente. O órgão que a gente, porventura, receber também não vai ser igual. Mas existe muito pouco tempo para fazer essa análise, né? Para fazer essa pesquisa. Tudo, cada minuto conta, né, doutor? Sim, sim. Hoje, essa área de transplante, nós estamos no limite do conhecimento médico. Então, há já drogas imunossupressoras seguras, no sentido de garantir a não rejeição e também diminuir a possibilidade de infecções que podem atrapalhar a vida dessa pessoa. Então, tem essa questão e também a gente avança muito na questão da compatibilidade, sim, sabe? Hoje, os testes genéticos são feitos, por exemplo, antes do transplante renal, a gente já tem a probabilidade de sucesso daquele enxerto funcionar mais tempo, né, no corpo da pessoa. Sim, sim. E algumas características do doador, em algum momento ela pode fazer diferença no organismo do receptor? Estou falando isso, por exemplo, a medicina também avança até no combate à obesidade, numa área que tem muita pesquisa no intestino, o chamado transplante de fezes, para mudar toda a estrutura do intestino e combater a obesidade com um organismo sadio, com fezes ali, esse microbioma, né? Microbioma saudável, entrando em contato e influenciando toda a estrutura de um organismo obeso, que se transforma no organismo não obeso. Isso acontece com outros órgãos também? Ou pode acontecer? A complexidade do corpo humano é uma coisa inimaginável, né? Então, como você disse, cada pessoa reage de uma forma a uma infecção, a um tratamento de hipertensão, de diabetes, ao que quer que seja, né? Imagine isso elevado exponencialmente para um transplante. E note que, interessante isso, tem um sistema que a gente chama de HLA, que é o sistema de compatibilidade nosso. Às vezes acontece assim, todo receptor de rim tem esse material coletado e fica num banco de dados. Às vezes aparece um doador com esse material genético idêntico, ou seja, a compatibilidade em tese 100%, que está lá no Nordeste. Esse órgão, já que é regulado pela Central Nacional, é disponibilizado para aquela pessoa que, de outro estado... Ou seja, agulha no palheiro. Agulha no palheiro. De vez em quando acontece. Acha-se um material genético idêntico desse sistema HLA em outro estado e esse órgão, então, é alocado para esse genoma idêntico, entre aspas.
Sim, né? Impressionante, né, doutor? É muito bacana. E assim, quando esse órgão aparece de uma forma errada também, o problema é muito sério, assim, essa reação, o corpo rejeita de um jeito... Rejeita imediatamente. Por isso esse cuidado todo e essa regulação central na alocação de órgão. Isso é um tipo de erro que é inconcebível. Sim, sim. Qual é o grande desafio, doutor, para um médico como o senhor, que trabalha com transplante? Quais são os órgãos que são realmente uma fronteira para o conhecimento científico, médico-científico? Pulmão, cérebro, enfim, quais são os desafios? O grande desafio é educação. Educação. Como eu disse, órgãos tem os mais desafiadores. O coração é o mais difícil de transplantar pelo tempo. Aquele tempo, desde que você começa a tirar o órgão do doador até você colocar ele batendo no corpo do receptor, são 4 horas. Então, tem vários órgãos com vários limites, né? O coração tem essa questão de tempo, que é uma coisa assim, preponderante e crítica, né? Às vezes está se fazendo a cirurgia na captação de órgão e o receptor já está no bloco cirúrgico começando a cirurgia. Em outro lugar do mundo. Na outra cidade. Sim. Na outra cidade. Ele já está com o peito aberto ali, com literalmente. O peito aberto no sentido de minimizar esse tempo crítico. Sim, né? sim. Então, criticidade, por exemplo, de tempo, o coração é o mais crítico, né? Depois o fígado, depois o pâncreas, depois o rim. Tá. Não, mas aí eu estou falando dos desafios. E o pulmão? E o cérebro? É possível? Vai ser possível um dia? Olha, seria um sonho. Seria um sonho, né? O cérebro do Einstein está conservado, né? Já pensou pôr isso para funcionar? Já imaginou a fila? Já pensou? Mas o cérebro, eu acho um sonho. Um sonho. Não sei se será um dia possível. Mas tanto sonho já aconteceu de virar realidade. Essa conversa nossa aqui não precisa nem ir muito para trás. Se fosse feita há 5 anos, talvez, algumas informações que o senhor deu aqui não existiriam, sim, né, doutor? Sim. Como disse, transplante a gente entra na fronteira do conhecimento. Todo dia tem uma novidade e uma esperança. E o pulmão? O pulmão também é um órgão crítico. Em Minas Gerais, para você ter uma ideia, não é feito. Não é feito. Os centros são em São Paulo, no sul do país, mas é um órgão crítico e tem possíveis receptores, né? É uma fragilidade do nosso sistema. E depois os órgãos mecânicos também, né? Tipo mão, braço. A gente olha a nossa mão aqui assim com tanta familiaridade, mas se a gente entender a complexidade que existe na estrutura de cada um dos dedos, no arranjo que existe aqui, como é que a gente coloca uma outra mão nova? Um outro desafio, sim, né, doutor? É uma possibilidade que existe. A gente viu recentemente também transplante de face, né? Pessoas desfiguradas por queimaduras e com sequelas não remediáveis. Já foi feito o transplante de face. Sim. Né? Então, assim, como eu disse, transplante, nós estamos na fronteira do conhecimento. Todo dia tem um estudo novo, tem uma perspectiva nova, né? E mais esperança para quem precisa. Com certeza. Doutor Silvério Leonardo, muito obrigado pela sua participação, sua generosidade. Boa sorte aí no trabalho, que o senhor consiga conscientizar aqui com essa fala aqui várias e várias pessoas, para que esse gesto possa perpetuar, que a nossa vida possa perpetuar com essa simples decisão de ser um doador. Sim. Obrigado pelo convite. É importantíssima essa função que você está prestando aqui hoje para a comunidade. Esclarecimento, né? Quebra de tabus, né? E quanto mais informação a respeito do tema, mais doadores a gente deve ter. É preciso avisar. Eu sou doador, né? Um almoço de família, no café da manhã, enfim. E avise, explique que você pode ser doador, você pode ser doadora e a sua vida pode, de alguma forma, continuar na vida de alguém, né? Isso. Valeu. Obrigado. Muito obrigado. E a gente faz um rápido intervalo e volta também por aqui.